Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver aí questões de prova do CESP para o concurso do DPEM. Vamos lá? Então acompanha comigo. Então, nosso tema da aula hoje são questões aí do DPEM, questões recentes do CESP que eu trago para você para a gente poder comentar, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Você tem aí o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube. Caso você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva. E também tem aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo aí desta aula ou qualquer dúvida que você tem em relação à informática, pode me procurar que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Depois disso, ó, nós temos como característica do concurso do DPEM a banca. Então lembre-se, a banca é a banca Sebrasp, que traz para a gente aquelas características que você já conhece, do certo ou errado, né? Você que já pesquisou questões de prova na internet também viu que o Sebrasp trabalha com múltipla escolha, então pode estudar livremente. O que é importante é que você seja capaz de responder as questões independentemente da banca, né? Então, esse conteúdo que está presente no edital é um conteúdo que você precisa saber não só dentro do ambiente CESP, mas também em qualquer ambiente, né? Então, você sabendo responder isso daí, fica bem mais tranquilo na hora de estudar, tá bom? Então, esse edital a gente já analisou, você já acompanhou comigo aí a análise vertical dele. Vimos aí os conceitos de internet, de intranet, conceitos e modos de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Inclusive, a gente viu alguns exemplos de questões que adotam isso, certo? E agora vamos ao que interessa mesmo, que são as questões, galera. Então, olha só. Separei para vocês aí uma bateria de questões e a primeira questão aí, questão do Cefaz, que é aí do auditor fiscal, fala sobre navegadores. Então, acerca do navegador Google Chrome, viu o item seguinte. Ele fala: o atalho Shift ESC permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome em execução. Certo ou errado? Então, se você não conhece esse atalho, vamos conhecer diretamente no navegador. Então, ó, vou mostrar aqui para você. Nós vamos acompanhar aí no seu navegador. Olha lá. Acompanha aí comigo na tela. Você já está vendo aí o Google Chrome aberto. E aí, se eu aperto a sequência Shift ESC, ele traz o gerenciador de tarefas do Google. É isso mesmo, galera. Olha só que bacana. Então, tudo que está rolando aqui agora neste momento, ele está analisando. Olha lá que bacana. Então, existe um gerenciador de tarefas dentro do Google Chrome. Existe o gerenciador de tarefas do próprio Windows, né? Que aí o acesso é Ctrl Shift ESC, mas existe um gerenciador de tarefas do navegador que você está vendo aí, cuja tecla de atalho é o Shift ESC. Quando você perceber que alguma coisa aqui está em desacordo em relação à ocupação da memória e o uso de CPU, você pode apertar Shift ESC e fechar. E aí você finaliza o próprio elemento. Se eu encerrar aqui o processo, o navegador em si, né, a guia que está em andamento, aí ele vai trazer essa característica para você. Ah, não, algo deu errado ao exibir esta página da web, porque nós finalizamos o que estava sendo exibido, né, que estava aqui na guia ativa. Outra coisa que ele traz no gerenciador de tarefas são as extensões. Você está vendo aí que eu tenho algumas extensões presentes dentro do Google Chrome. Então, cabe a você. Percebeu que tem uma instabilidade aí na navegação, viu que o navegador não está com um desempenho satisfatório, dá uma olhadinha, ver se a extensão não está roubando uma quantidade de memória que pode representar aí o problema encontrado por você. Beleza? Então, vou voltar para lá. E aí você vai acompanhar comigo aqui o
Seguinte, na questão nós temos a presença então do que? Do certo ou do errado? Então a afirmação aqui ela está correta. Então, vamos lá. Certo. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão agora. Nessa questão, uma questão de 2019, ele traz ali ó, os conceitos básicos de informática e a respeito de intranets. As intranets utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Então, o que você acha aí a respeito deste conceito? Então, a intranet utiliza tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa? Sim, dependendo da empresa, a intranet ela pode estar ligada sim a uma internet. Então, eu posso acessar de fora da empresa as informações, compartilhando informações de modo que eu possa trabalhar de maneira colaborativa. Agora, por exemplo, na pandemia que nós estamos vivenciando aí no Brasil, muitas empresas adotam esse modelo. Então, quer dizer, os empregados estão trabalhando de maneira o quê? Home office. Então, uma intranet ela pode trabalhar interna, cujo o próprio nome significa isso. Então, quer dizer, é uma rede interna, mas que também ligada à internet, ela pode também permitir esse compartilhamento de informações. Quando a gente está acessando através de uma VPN, que é uma rede privativa, né, virtual, nós ainda estamos utilizando a intranet. É o que acontece com as multinacionais, né, que traz ali para a gente a interligação das informações através de um único servidor. Então, essas empresas elas estão ligadas através de uma VPN. Quando eu acesso essa página privativa, que na empresa é intranet, mas eu estou acessando através do meu provedor de acesso, aí eu estou acessando o que a gente chama de extranet. Então, a extranet, vou colocar aqui para você, a extranet é quando eu acesso através de um provedor externo, tá bom? Então, extranet, provedor externo. Então, é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em casa. Eu estou acessando, por exemplo, a página da minha empresa, da minha casa. Só que eu estou usando o quê? O meu provedor. Então, um provedor externo, um provedor diferente do provedor da empresa. Quando eu tenho uma VPN, essa VPN ela é configurada num computador específico, geralmente é um computador da empresa, pode ser um notebook que eu posso trazer para casa. E aí, usando a minha conexão, eu consigo ficar ligado ao servidor da minha empresa. É como se eu estivesse no mesmo provedor de acesso dela. Você entendeu? Então, é como se eu estivesse na empresa. E aí, todo aquele conteúdo que eu tenho, que é disponibilizado para mim lá na empresa, que eu consigo enxergar, por exemplo, as pastas que estão presentes no meu usuário, eu também vou conseguir enxergar de fora da empresa. Neste caso, eu estou acessando a intra, por conta da VPN. Agora, quando eu estou acessando a extranet, eu não vou ter acesso ao servidor, eu só vou conseguir acessar a informação que está presente dentro do navegador, dentro daquela página em específico. Tá bom? Então, quer dizer, na afirmação, as intranets utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Certo ou errado? Certo. Exatamente isso aí que a gente tem presente. Beleza? Na próxima questão, galera, ele traz para a gente o seguinte. Olha lá. Com relação a conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. Aí ele fala: um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma mensagem ao seu remetente, garantindo-se assim a autenticidade da comunicação. Então, o que é um certificado digital? Certificado digital é um certificado que ele dispensa, por exemplo, a utilização
de uma identificação física, né? Então, quer dizer, eu posso fazer uma série de coisas através do certificado digital porque ele permite a autenticidade daquela informação. Então, o certificado digital ele é validado por uma autoridade certificadora, que pode ser, por exemplo, o Serasa, pode ser a VeriSign, né? Então, quer dizer, são empresas que garantem a autenticidade daquele tipo de informação. Então, muita gente utiliza o certificado digital para poder fazer ações diretamente com a prefeitura, ações diretamente com a Caixa Econômica Federal. Geralmente empresas utilizam muito o certificado digital, advogados utilizam o certificado digital porque garante a autenticidade dele para fazer alguma ação, né? Então, quer dizer, todo esse elemento aqui está diretamente ligado. Então, o certificado digital, ele garante a autenticidade e a integridade de uma informação ou de uma comunicação. Então, não só a autenticidade, viu, galera? Vamos acrescentar aqui a integridade, tá? Então, integridade só pode ser alterado pelo autor, né? Integridade. Aí, tá bom? Então, portanto, essa afirmação ela também está correta. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão eu coloquei aqui para você, ó, uma questão adaptada. Por que ela é adaptada, professor? Eu alterei as características da questão porque trata-se de uma questão do CESP que era de múltipla escolha. Então eu fiz a modificação colocando ali uma das alternativas para a gente julgar como certo ou errado se a colocação aqui foi bem sucedida ou não. Então vamos lá. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza protocolo TCP/IP e é embasada no modelo web. Oferece serviços de e-mail, transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de usuários internos de uma empresa para troca de informações corporativas. A característica desta rede de computadores são típicas de internet. E agora, certo ou errado? Então vamos lá. O protocolo TCP/IP é um protocolo utilizado dentro de redes internet? Sim. Então, TCP/IP já é uma característica. Agora, embasada no modelo web, ou seja, estou usando um navegador para poder ter acesso a essas informações, que oferece serviços de e-mail, transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP. Até aí, tudo certo. Podemos estar num ambiente de internet. Há um conjunto restrito de usuários internos. Bom, se é restrito a usuários internos de uma empresa, então aqui nós estamos falando de uma intranet e não de uma internet. Então, nesse caso, a afirmação ela está errada. Tá vendo só? Então, quando a gente encontra esse tipo de questão, ele está diretamente ligado ao quê? Ao que a gente fala de conceitos básicos de intranet e extranet. Então, quando a gente viu aquilo no edital, conceitos de intranet e extranet, de internet e intranet, estão diretamente ligadas a esse tipo de questão que aparece na prova. Então, se você já sabe que internet é o acesso livre, né? Então, sem nenhum tipo de restrição, e sabe que a intranet, para que você tenha acesso a essa informação, é necessário uma autenticação, ou seja, eu preciso de um login, de uma senha, porque o acesso é restrito, esse conceito já te ajuda a acertar questões como essa aí no CESP. Belezinha? Então, vamos seguir adiante, vamos para a próxima questão. Olha lá. Bom, essa questão aí a gente já viu que está errada, vamos para a próxima. Então tá lá, também adaptada, ele traz para a gente ali o seguinte, ó, no Excel, a fórmula igual B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4 permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4 individualmente. Certo ou errado? Bom,
essa aqui é uma questão bem simples, né? Então você está vendo que dentro do parênteses nós temos a somatória de B2, C2, D2 e E2 dividido por 4. Então aqui nós teríamos a média aritmética. Então quer dizer, é a somatória desses itens dividido por 4 e não a divisão do valor de cada célula por 4. Então neste caso, essa afirmação aqui está errada. Para estar correta, teria que ser o quê? A média aritmética. Seria o quê? O cálculo da soma do valor de cada célula dividida por 4, sem a história do individualmente. Beleza? Então, neste caso, a afirmação ela está errada. Vamos para a próxima questão. A próxima questão ele traz para a gente ali o seguinte, ó. Ele fala, no programa Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. O caractere que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula da planilha, tornando-se assim absoluta, é cifrão. Essa afirmação está certa ou está errada? Então é assim, o que a gente precisa saber aqui a respeito desta questão? São os conceitos relacionados ao quê? A referência. Então existe a referência relativa, vamos colocar aqui, ó, referência relativa, a referência mista e a absoluta. Ok? A referência relativa é aquela em que não há presença do cifrão. Então, por exemplo, A1, certo? A referência mista, a presença do cifrão, ela vai indicar um elemento travado. Então, o cifrão ele pode estar aqui, A1. Neste caso, o que acontece? Aqui a coluna não muda. Vamos por aqui, ó. Coluna trava. E nós temos também quando acontece isso daqui, ó. A, cifrão 1. Aí quem trava é a linha. A linha fica travada. E a absoluta? A absoluta é quando eu tenho essa situação aqui, ó. Cifrão A, cifrão 1. Aí nada muda. Beleza? Então, o que ele está falando ali? Está falando o seguinte, que no programa Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. O caractere para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo, quando ela for copiada para uma nova célula da planilha, tornando-se assim absoluta, é o cifrão. É verdade isso? É verdade. Então, portanto, a afirmação ela está correta. Então, a presença do cifrão indica que não vai haver alteração quando ela for copiada, né, para uma outra célula. Beleza? Continuando, galera, nós temos aí mais uma questão aí adaptada, né? Então ele fala lá, ó, no programa de edição de textos Microsoft Word é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada, seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto e layout de páginas. Essas atividades podem ser realizadas por meio da guia Revisão, opção Controlar alterações. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que no Word é possível realizar alterações em um documento. Claro, todo mundo sabe, posso fazer alterações sim. Aí ele fala, mas eu posso manter o controle. Manter o controle e a visualização de cada mudança realizada. Como isso? Vou te mostrar. Olha só, vou abrir aqui para você o Word e aí você já vai ver a presença desse tipo de característica. Então, olha só, acompanha aqui comigo, vou mostrar para você. Olha lá, o Word já está engatilhado aqui. Então, ó,
Vou abrir aqui para você, vou colocar um texto qualquer. Coloquei o texto. E aí, olha só, dentro da guia revisão, na opção controlar alterações, quando eu ativo a opção controlar alterações, qualquer alteração que eu venha fazer dentro do meu texto, ó, vou ampliar aqui para você ver. Vou trocar aqui, por exemplo, a palavra aparência, colocando um negrito. Você percebeu que apareceu aqui uma informação? Tá vendo só? Por que apareceu essa informação? Porque uma alteração foi feita no meu documento. Aqui ele está para exibir a marcação simples, mas eu quero que ele traga todas as marcações. Pronto, aí ó, agora o cagueta apareceu. O que ele está falando aqui, ó? Que o Fábio Augusto, que é, no caso, o cara que está mexendo aí no documento, há alguns segundos atrás ele fez o que, ó? Formatou para negrito. Se o Fábio Augusto excluir uma palavra, excluiu a palavra, apareceu aqui pra gente, ó, que correspondentes está em negrito, tá aqui, ó, excluído. Aí você coloca o mouse em cima, aparece lá, ó. Fábio Augusto, tal dia, tal hora, excluiu correspondentes. Então, o controlar alterações é um elemento que permite que você deixe as pessoas alterarem, mas você controla. Ah, pessoal, mas todo mundo vai ver essas alterações que você está fazendo. Não, isso se eu quiser mostrar. Se eu colocar aqui, ó, sem marcação, pronto. Não vai aparecer nada para a pessoa. E ele está controlando. Depois, como o Word hoje visa a gente compartilhar a informação através da nuvem, então várias pessoas podem acessar esse documento, depois eu vejo aqui todas as alterações, eu venho aqui, ó, todas as marcações, vejo quem fez as marcações, e aí cabe a mim aceitar ou rejeitar as alterações feitas pelas pessoas. Dentro de aceitar, eu tenho a opção de aceitar uma a uma, ou aceitar todas de uma vez. É a mesma coisa no rejeitar. Nós vamos rejeitar todas. Rejeitar todas as alterações. Veja que a palavra correspondentes voltou e a palavra aparência deixou de ficar negrito. Tá vendo só? Então, são características que a gente tem que estão presentes dentro do Word. Então, voltando lá para a questão, neste caso, essa afirmação ela está o quê? Correta. É isso mesmo, tá bom? Então, essas atividades podem ser realizadas por meio da guia revisão, opção controlar alterações. Belezinha? Na próxima questão, ele traz lá para a gente o seguinte, ó, uma frase bem típica. A internet apresenta como característica o fato de ser formada por diferentes redes. Certo ou errado? Certo, é isso mesmo. Pensa comigo. A internet é um conjunto de redes que estão interligadas. E cada uma dessas redes, elas podem estar localizadas em uma determinada cidade, estado, país, continente e que interligadas formam o que a gente chama de internet. Beleza? Então, questão bem simples, questão tranquila. Vamos para a próxima. Nessa questão aqui, ele traz: uma empresa possui em sua rede de computadores um computador que disponibiliza arquivos para muitos usuários, o que possibilita manter o controle do acesso de pessoas a arquivos de acordo com o usuário autenticado e o endereço IP do computador que foi acessado para acessar um arquivo armazenado neste computador. O usuário deverá anexar esse arquivo em um e-mail e enviá-lo a outro usuário. Nesse caso, o computador do usuário conectado a essa rede é considerado um servidor. E aí, galera, certo ou errado? Então, lembra que quando a gente fez a análise do edital, eu comentei que o CESP traz como característica trazer situações problema, situações de análise. E essa aqui é uma situação de análise. Então vamos lá, vamos analisar. Então uma empresa possui uma rede de computadores. Legal. Um computador que disponibiliza arquivos para muitos usuários, o que possibilita manter o controle de acesso de pessoas a arquivos de acordo com o usuário autenticado
e o endereço IP do computador que foi acessado. Beleza. Para acessar um arquivo armazenado nesse computador, o usuário deverá anexar esse arquivo em um e-mail e enviá-lo para outro usuário. Nesse caso, o computador do usuário. Então, ó, o computador do usuário conectado a essa rede é o servidor? Não. O servidor está descrito aqui, ó, até aqui, né? Então, para uma empresa possuir, né, uma empresa no caso possui uma rede, um computador que disponibiliza arquivos para muitos usuários, servidor, que possibilita manter controles de acesso de pessoas a arquivos de acordo com o usuário autenticado e o endereço de IP do computador que foi acessado, servidor. Aí ele fala, para acessar um arquivo armazenado nesse computador, o usuário, ou seja, ele vai acessar o arquivo que está armazenado no servidor, deverá anexar esse arquivo em um e-mail e enviá-lo para outro usuário. Então, qual o nome do computador que o cara está usando? Ele está usando uma estação de trabalho, tá bom? Então, a estação de trabalho é o que acontece. Todos os computadores que estão ligados em rede, e no caso não são servidor, são estações de trabalho. Então, não é servidor, a afirmação ela está errada. Beleza, galera? Tranquilo? Ótimo. Agora, continuando, vamos para a próxima questão. Questão aí também de 2019. Ele traz lá para a gente a respeito de redes de computadores, julgue o item que se segue. Aí ele fala lá, entre os delimitadores de pesquisa pelo Google, o comando FileType PDF delimita a busca apenas a arquivos no formato PDF. Se eu não me engano, eu comentei justamente isso com vocês lá na nossa análise do edital. O termo file type significa tipo de arquivo. Então, eu estou definindo o tipo de arquivo através da extensão. Qual é a extensão? A extensão é PDF. Então, file type PDF, fazendo para vocês ali o quê? Uma informação, fazendo com que a busca seja, vamos dizer assim, filtrada só para arquivos que estejam no formato PDF. Então, portanto, a afirmação ela está correta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí, galera, ele traz para a gente o seguinte, com relação a sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas, julgue o item a seguir. Então ele fala, no Excel, o uso de referências absolutas com o auxílio do sinal cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Aí você vai falar, nossa, é praticamente a mesma questão que a gente viu. Pois é, só que aqui ele está trazendo uma afirmação, né, a respeito do auxílio do sinal cifrão para que a fórmula não seja alterada quando for copiada. A gente sabe que essa afirmação ela está correta. No outro exemplo de questão que a gente viu, ele estava dizendo que para travar é utilizado um símbolo, que nesse caso é o cifrão. Beleza? Aqui ele já está afirmando, garantindo que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Garante isso? Garante, sem nenhum tipo de dúvida, tá bom? Beleza. Outra questão aqui, nós temos o seguinte, ó. Ainda falando do Excel. No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração, multiplicação ou divisão, exponenciação e porcentagem. Essa sequência, ela está correta? Sim ou não? Não, ela está errada. Qual que seria a sequência correta? Vamos colocar aqui a sequência correta. Bom, segundo a regra da matemática que o Excel obedece, o primeiro item que a gente tem aqui, que a gente deve obedecer, é o item, né, potência. Então, o símbolo de potência no Excel é esse aqui, ó, é o circunflexo. Depois nós temos multiplicação e divisão. Depois a gente tem soma, subtração e porcentagem.
Então, a sequência é justamente essa aqui, ó. Soberano sobre todas essas informações, nós temos o parênteses. Então, tudo que estiver dentro do parênteses deve ser feito primeiro. Aí, quando não há parênteses, a sequência é potência, aí tem multiplicação e divisão, o que vier primeiro, soma e subtração, e por fim, a porcentagem. Beleza? Tranquilo? Então, próxima questão, vamos lá. Nessa questão aqui, ó, ele ainda fala sobre sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilhas. Aí ele fala, na edição de um documento no Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível e os comandos de recuo só funcionam por tabelas. Quer dizer, uma questão bem fácil da gente acertar pelo fato de a palavra deve. A palavra deve está trazendo característica para a gente que é exclusiva. Só pode ser dessa maneira e não tem nenhuma outra que possa ser associada. Então, quer dizer, posso acessar de outra forma a presença de recuos nos parágrafos? Claro, posso usar lá na própria guia, página inicial no Word, nós temos no grupo parágrafo os dois botões para a gente aumentar ou diminuir os recuos do parágrafo. Então eu posso acessar dessa forma. E a régua também ela pode ser associada para fazer esses recuos. Então ele está falando o seguinte, que só pode ser feito pela barra de espaço. Claro que não, então está errado. Mesmo porque a barra de espaço não vai fazer recuo de parágrafo. Ele vai acrescentar o quê? Espaço. É isso que ele vai fazer, mais nada. Tudo bem, galera? É isso aí. Você está vendo só que a nossa bateria de questões está trazendo questões aí atuais, né? Ano de 2019, ano de 2020, e são questões aí voltadas para o que a gente viu no edital. Então, são questões bem práticas, de acordo com o que a gente viu no edital, mas também são questões que geram algum tipo de dúvida. Se você tem alguma dúvida a respeito deste conteúdo, pode me procurar. Lembrando que dentro da Nova Concurso existe lá para você o curso para o DPEM que traz todas essas matérias associadas. Então você vai ter aí todas as minhas aulas onde eu descrevo item por item que está presente no Word, que está presente no Excel, para que você não tenha dúvida nenhuma. E mesmo assim, se houver dúvida, eu coloco à disposição para poder te ajudar. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos para mais uma questão. Acompanha lá comigo. Na próxima questão, galera, nós temos o seguinte, olha lá. Programas e arquivos que estejam abertos e em uso no ambiente Windows podem ser acessados pelo painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte inferior da tela. É verdade isso? Galera, aquela barra que aparece na parte inferior da tela é chamada de barra de tarefas. Então, não é painel de controle. Essa barra horizontal é chamada de barra de tarefas. Então, vou colocar aqui, ó. Barra de tarefas. É lá que a gente encontra o menu iniciar, é lá que a gente encontra os programas que estão fixados e também os programas que estão em uso. Portanto, essa afirmação ela está o quê? Errada. Beleza? Então, painel de controle é um item que permite que a gente possa fazer o quê? A configuração das ações dentro do nosso computador. Belezinha? Então, próxima questão. Vamos lá? Ele fala o seguinte, ó, acerca de proteção e segurança da informação, julgue o seguinte item. Então, olha, ó. PRF, prova que aconteceu em 2019, para policial rodoviário federal. Olha que bacana. No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme configurações do navegador. Galera, algumas pessoas que não são da área de informática
precisa entender que quando a gente vê a palavra script é um conjunto de ações que podem acontecer, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, ações. Ações para execução. Vou colocar aqui, ó, executar. Executar pode executar uma instalação, pode executar uma abertura, pode executar qualquer coisa que esteja relacionada ao que o script foi criado. Então, posso criar um script para a abertura do Word quando eu ligar o computador. Como posso criar um script para fazer a instalação de um vírus? Então, quer dizer, no acesso a uma página web que contém um código de um vírus script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do computador, do navegador. Pode, a palavra pode, ele está dizendo que pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Então, neste caso, a afirmação ela está o quê? Correta. Então, lembre-se, script está diretamente ligado a ações, a opção de executar algo que está, seja no nosso navegador ou então dentro do nosso computador. Tá bom? Então, beleza. Está correta aí a afirmação. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, galera, está trazendo ali para a gente o seguinte, ó. Julgue o item subsequente a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Olha lá. Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Então, olha só, aqui ele já traz aquele conceito de acesso remoto dentro das ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Lembra que eu falei para você que lá a gente fez a verticalização do edital? Os elementos presentes no edital estão diretamente ligados. Então aí, ó, você está vendo uma questão de acesso remoto. Está aqui, ó, o acesso remoto. E estamos falando de conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Então, o acesso remoto é um procedimento associado à internet? É. Tá? Perfeito. Então, você já viu aí que as ações podem estar ali, no caso, interligadas. E aí ele fala que o acesso remoto é, no caso, um acesso que permite a gente controlar outro computador independentemente da distância, mas que ambos estejam conectados à internet. Essa afirmação ela está certa? Está, ela está certa. Hoje a gente pode acessar remotamente um computador, seja através de outro computador ou através do celular. Nós temos aí o TeamViewer que permite isso, né? Então você pode acessar através do TeamViewer um computador através do seu celular e controlá-lo remotamente, inclusive fazer transferência de arquivos entre eles. O próprio TeamViewer permite isso, né? Eu posso pegar um arquivo que está no meu computador e remotamente trazer para o computador em que eu estou nesse momento. Então eu posso estar, em relação a distâncias, posso estar no outro continente. Estando os dois computadores ligados naquele momento, e é claro que precisa de uma autenticação, né, para poder fazer com que esse acesso remoto aconteça, aí eu consigo controlá-lo livremente. O acesso remoto ele é muito utilizado principalmente em suportes. Então, eu não sei se você já teve essa experiência de solicitar um suporte técnico e aí você vê o mouse se mexer sozinho na sua tela. O que o cara está vendo? Ele está vendo a tela do seu computador como se ele estivesse lá junto com você. Só que aí, ele estando em qualquer lugar do mundo, ele pode controlar remotamente, mexendo o mouse e aí mexendo na tela do seu computador como se ele estivesse lá na frente do seu computador. Beleza? Bom, continuando, temos aí mais uma questão ainda do policial rodoviário, né? Olha lá, ele fala o seguinte: as versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge
reconhecem e suportam em instalação padrão os protocolos de internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam respectivamente aplicações de transferência de arquivos, correio eletrônico e compartilhamento de notícias. Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Então pensa comigo. Um navegador, ele pode trabalhar com transferência de arquivos? Pode, né? Então, a partir do momento que você tem ali o seu navegador, ele vai trabalhar com transferência de arquivos. Beleza? Então, no caso aqui, perfeito. FTP, certinho, transferência de arquivos. SMTP, ele vai trabalhar com correio eletrônico? Vai. O navegador trabalha com correio eletrônico? Não. Não? Não. Professor, mas eu posso acessar o meu e-mail através do navegador? Pode, mas você vai acessar o seu e-mail através do protocolo HTTPS, que aí você vai se identificar, certo? E a movimentação do e-mail é que ele vai trabalhar com SMTP. Então, não é o navegador que faz o uso disso daqui. E nem o NNTP, que é um protocolo associado a compartilhamento de notícias. Então, o navegador não faz o uso disso daqui, certo? Quais são os protocolos que o navegador trabalha? O FTP, então vamos colocar aqui, ó, HTTPS, HTTP e também o FTP, que é de transferência. Então, esses são os protocolos que o navegador, seja ele Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, qualquer um deles trabalha. SMTP, protocolo exclusivo de gerenciadores de e-mail. E NNTP, também de compartilhamento de notícias, que no caso não está associado a um navegador. Então, portanto, essa afirmação ela está o quê? Errada. Então, ela está errada. Deixa eu apagar aí as minhas anotações para não atrapalhar aí a visualização aí do nosso item que está errado. Belezinha, galera? Então você está vendo que é extremamente importante a gente ter os conceitos de protocolos. Então, ó, aqui você está vendo que está dentro de procedimentos associados à internet. Protocolo faz parte disso? Faz. Você já está vendo aí na própria questão e é uma questão do CESP. Então, protocolos. Então, pode estudar protocolos que pode cair na sua prova, sim. Beleza? Então vamos lá, mais uma questão. Agora eu trouxe uma questão da Polícia Federal mesmo, prova que aconteceu em 2018, que a galera ficou de cabelo em pé nas questões de informática desta prova. E já vou avisando, você que estudou para esta prova, não conseguiu entrar, tem a chance de entrar no DEPEN. Por quê? Porque os conceitos que foram associados aí na prova de agente da Polícia Federal podem ser sim associados para o DEPEN. O DEPEN está trazendo conteúdo mais inferior, né, vamos dizer assim, então menor em relação à cobrança que foi exigida para o agente da Polícia Federal, que exigiu inclusive linguagem de programação. No DEPEN não temos linguagem de programação, mas temos conceitos de bancos de dados que foi cobrado aí na Polícia Federal, temos também pacote Office, pacote LibreOffice, que também foi cobrado na Polícia Federal. Então, quer dizer, você consegue associar aí o conteúdo de um com o outro e apenas complementar ou reforçar o estudo para o DEPEN. Beleza? Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, em relação a redes de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, e WAN, Wide Area Network. Essa afirmação ela está certa ou está errada? Ela está correta, é isso mesmo. LAN, Local Area Network, é o que? É uma conexão local, uma conexão de curta distância. Vou colocar aqui, ó, curta distância. Então, LAN curta. Depois a gente tem MAN, Metropolitan Area Network. Se é Metropolitan, então Metropolitan MAN média distância. O que seria uma média distância, professor? Então, ligar entre cidades.
média distância. E aqui, Wide Area Network seria o quê? Grandes distâncias. Então, aí no caso, nós estamos falando de continentes, tá bom? Então, WAN é a nossa internet propriamente dita, beleza? Continuando, nós temos aí, ó, mais uma questão para a gente analisar, olha lá. Ele fala agora do pacote, né, do Office e do BR Office, exatamente como está no edital de vocês, ó, tá vendo? Então, ó, julgue os itens que se segue acerca de edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes Microsoft Office e BR Office. Ele fala lá. Na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office Profissional, é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress do BR Office. Contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos PPT-X originais do PowerPoint como arquivos ODP. Então, ó, ele está citando a versão 2013. A versão 2013 é uma versão intermediária, né? Hoje nós já estamos na versão 2019. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para você a versão 2013. Então, vou abrir aqui para você. Você vai acompanhar comigo na tela. E aí, abrindo aqui, ó, olha lá na tela comigo. Vou colocar aqui para você ver. Beleza, estou abrindo aqui, ó, o Windows, está acompanhando. Eu vou ampliar. E aí você vai ver comigo que na versão 2013 nós temos versão 2013, o PowerPoint 2013. Na versão 2013, vou abrir aqui, ó, na hora de salvar, vem aqui em salvar como, procurar, ele vai abrir a janelinha e veja aqui, ó, tipo, apresentação do PowerPoint, aí ele vai trazer aqui, ó, vou até ampliar para você ver melhor isto. Apresentação do PowerPoint, aí ele traz a apresentação de slides, bababá, formato, e aqui, ó, apresentação Open Document. O que é a apresentação Open Document? Ele vai salvar com a extensão ODP, que é uma característica que a gente tem dentro do LibreOffice. Então, do LibreOffice Impress, né? Então, quer dizer, posso salvar e ele vai abrir normalmente lá no Impress, tudo bem? Então, portanto, a afirmação que ele trouxe para a gente ali, vamos voltar lá para a questão, olha lá, essa afirmação aqui, ela está o quê? Certo ou errada? Ela está errada. Ele traz sim. Então, se no LibreOffice Impress eu consigo salvar no formato PPT-X, então no PowerPoint eu também consigo salvar com o arquivo no formato ODP. Sempre foi assim? Não. Nas versões anteriores era feito uma restrição. Então, quer dizer, o PowerPoint não conseguia trazer para a gente a opção de salvar com a extensão ODP. Então, por isso que essa questão foi formulada dessa maneira. Então, você precisa ficar atento. Qual a versão que ele está cobrando? Porque aqui no edital, assim como na Polícia Federal, como no DPEM, ele não está trazendo qual a versão do Office. Então, quer dizer, a versão ela vai ser colocada para você na questão. Então, o edital ele não traz essa abrangência para você, ó, estude o Office 2013, estude o Office 2010. Não, ele vai trazer isso diretamente na questão e aí cabe a você conhecer as diferenças entre eles. Então, no curso que a gente faz aí na Nova Concurso, eu trago para você todas as versões do pacote Office, mostrando as principais características e aí, claro, você já consegue perceber as diferenças entre eles. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão ele fala lá para a gente, ó. Julgue o próximo item a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. Também um outro item semelhante aí no edital que nós temos no DPEM. Olha lá. Então ele traz ali a pergunta.
Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados criptografados é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Isso está certo ou está errado? O ransomware está correta a descrição dele. Ele é mesmo vamos dizer assim, uma praga, né, um vírus que explora as vulnerabilidades do sistema e protocolos de forma que ele possa, no caso, sequestrar os dados. O que é sequestrar os dados? Deixar os dados criptografados, para que você não tenha acesso a eles, né? Então funciona assim, né, galera? A partir do momento em que você tem ali um banco de dados no seu computador, no computador da empresa, e aí esse banco de dados, por sua vez, ele vai fazer o seguinte, olha só, ele vai ser sequestrado. E aí ele sendo sequestrado, o que acontece? A pessoa, ela fica sem acesso, porque na hora que ela clica para abrir qualquer coisa referente àquele banco de dados, vai solicitar uma senha. Você não tem a senha, que seria a chave para poder abrir, tirar a criptografia, né? Então os dados ficam sequestrados. O que a questão em si está falando? Está falando que é possível, através de uma técnica chamada força bruta, que é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, buscar a chave criptográfica para poder abrir e ter acesso a esses dados. Você acha que isso é possível? Sim ou não? Imagine a quantidade de combinações de elementos que podem estar associados a essa chave. É possível através da força bruta? Não, não é possível, galera. Então, quer dizer, se você tiver esse problema, como que eu posso solucionar? De uma forma bem simples. Basta você ter o quê? Backups, né? Se você tem backups do banco de dados, perfeito. Então, sequestrar um banco de dados, ótimo. Então, você fala para ele, amigo, pode ficar com esses dados para você, porque eu tenho uma cópia. Eu vou acessar a minha cópia. Então, eu não estou na sua mão. Agora, a empresa que, no caso, não realiza backups das informações, ou seja, não tem o backup do banco de dados, ela é refém. Então, já aconteceu até matérias na TV de que o ransomware capturou todo o banco de dados, por exemplo, de uma farmácia, e a farmácia ficou o quê? Sem poder fazer a consulta dos medicamentos que estavam registrados dentro da própria farmácia. Aí o que teve que fazer? Cadastrar todos eles novamente, porque não tinha um backup. Então, por isso que é extremamente importante, na hora que a gente fala procedimentos de segurança, qual que seria o procedimento de segurança associado a ransomware? Backup. Tendo backup, não tem nenhum tipo de problema. Sequestrou? Ótimo. Eu tenho backup, posso simplesmente fazer com que aquele banco de dados seja associado ao banco de dados do backup. E assim sucessivamente, sempre fazendo backups. Belezinha? Tranquilo? Então, voltando lá para a questão, nós temos lá o seguinte. Neste caso, essa afirmação, ela está o quê? Certa ou errada? Ela está errada. Beleza? Agora, vamos para mais uma questão, galera. Olha lá, próxima questão aqui, ó. Então, aquela questão problema que eu falei para vocês que o CESP gosta de trazer, ó. Então, lá na Polícia Federal, eles cobraram. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Ele traz lá. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet.
Então aqui, por exemplo, alguns professores de informática na internet falam para você, apareceu a palavra pode, poderá, está correta a afirmação, pode ir tranquilamente no certo que a questão está correta. Só que, lembra do 1% vagabundo que eu falei para vocês? Aqui nós temos um exemplo clássico. Olha lá. Marta poderá acessar remotamente. Tá aqui a palavra poderá. Então é possível, pode, poderá. Então, alguns professores falam que essa afirmação estaria o quê? Correta. Mas não está. Por que não está? Porque é o seguinte, Marta, ela está na intranet da empresa. Ela está usando uma estação de trabalho e está conectada à rede local. Então, ela está conectada à rede local, ela está em uma intranet. Certo? Muito bem. E aí, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall. Então, quer dizer, nós já temos ativos de segurança presentes, que são corporativos, e do serviço de firewall. Então, o firewall também está ativo, instalado na estação de trabalho. Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, que realmente existe no Windows, a partir de outra estação conectada à internet. Bom, primeiro, Marta poderia fazer esse tipo de acesso? Poderia, desde que o firewall estivesse configurado para isso. Então, ele precisa ter a liberação do acesso remoto, o que não é uma prática dentro do ambiente corporativo, né? Então, tenho que configurar o firewall. Os ativos de segurança corporativos já estão trazendo para você, dentro de segurança, vamos dizer assim, o impedimento para esse tipo de acesso. Então, o acesso remoto aqui, ele é o quê? Negado. A partir do momento em que você tem esses ativos, não existe a possibilidade de acesso remoto, a não ser que o pessoal do TI configure permitindo esse tipo de acesso, o que não está aqui descrita na questão. A questão está dizendo que, bom, como Marta está conectada à rede, Marta pode ir em qualquer estação de trabalho e usar o recurso presente no Windows 10, que é a conexão de área de trabalho remota, e acessar a sua estação de trabalho de qualquer estação presente dentro da empresa. Não, não pode, porque dentro de cada estação nós temos uma configuração de segurança. Essa segurança em si impede essa comunicação remota, tá? Então, não é possível fazer isso sem uma permissão. E essa permissão ela é dada tanto no firewall quanto nos ativos de segurança corporativos. Então, neste caso, a afirmação aqui ela está o quê? Errada. Beleza, turma? Então, você viu aí alguns exemplos de questões que eu trouxe para você, questões recentes do CESP, questões que traz o conteúdo exatamente igual ao que você tem aí no edital do DPEM. Então, é uma ideia daquilo que você deve estudar para essa prova, beleza? Por hora, eu vou parar por aqui. Quero que você continue estudando conosco aqui na Nova Concursos e qualquer dúvida que você tiver relacionada ao conteúdo de informática, você pode me procurar, vou ter o maior prazer em responder. Você já tem todas as informações do meu canal, seja no meu canal, no YouTube, no meu Instagram, até no meu WhatsApp, você já tem essas informações. Basta você me procurar, eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!